Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata e hoje nós teremos mais uma videoaula de Química. O tema da nossa videoaula de hoje são os métodos de separação de misturas. Algo que você com certeza já viu, já ouviu, mas talvez não relacionou com a Química. Eu te convido para essa aula e espero que você aproveite bastante. Vamos lá? Mesmo que você não perceba, já fez, viu ou estudou algum processo de separação de misturas. E as misturas são formadas por duas ou mais substâncias e podem ser homogêneas quando houver apenas uma fase, como água e sal, ou heterogêneas quando houver duas fases ou mais, como no caso água e óleo. Mas você sabe dizer qual a importância ou a utilidade de se conhecer os métodos de separação de misturas? Você já deve ter preparado o café, peneirado areia, já aspirou o pó, já centrifugou roupa na máquina de lavar. Todas essas ações fazem parte dos métodos de separação de misturas, porém, na maioria das vezes, nós não relacionamos ou não percebemos o que estamos fazendo. Esses métodos, eles permitem separar os componentes de uma mistura, seja ela homogênea ou heterogênea, independente da quantidade de componentes. Porém, em alguns casos, um único processo não é suficiente. Nesse caso, utiliza-se uma sequência. O primeiro método é a catação, que é utilizada para separar sólidos, e nós utilizamos as próprias mãos ou uma pinça e leva-se em consideração as características como tamanho, cor e material. O exemplo é quando nós fazemos a separação do feijão e das impurezas antes de fazer o cozimento. A levigação também separa a mistura de sólidos, só que nesse caso passa-se a água, uma corrente de água por dentro dessa mistura e os materiais se separam pela diferença de densidade. O exemplo aqui é a separação da areia e do ouro feita pelos garimpeiros. A dissolução também separa sólidos, porém utiliza-se um solvente e esse solvente vai dissolver apenas um dos materiais, deixando os outros insolúveis. Aqui temos açúcar e areia. São materiais sólidos misturados. Se eu acrescento a água, ela dissolve apenas o açúcar, não solubilizando a areia. Esse é um dos processos que vai ser necessária a utilização de um próximo processo para separar completamente os componentes. A peneiração também separa sólidos ou uma mistura que haja sólido e líquido. E nesse caso, usa-se uma peneira para reter um dos componentes, levando em consideração que essa peneira ela tem que ser de acordo com os materiais. Aqueles furinhos, os poros, têm que ser de tamanho suficiente para reter um material e deixar o outro passar, como é o caso da separação da areia e da pedra, que é feita pelos construtores, deixando passar a areia e retendo as pedras. A separação magnética, ela utiliza um ímã para separar os materiais que são magnéticos. Aqui eu tenho um método utilizado na separação de materiais recicláveis. Então, utiliza-se um ímã para separar as latas ou todos os materiais que forem metálicos e que sejam também magnéticos. A ventilação, ela é utilizada também para separar os materiais por densidade. Aqui tem um exemplo de uma máquina que faz um sopro, como se fosse um secador de cabelo, só que num tamanho maior, e ela sopra os materiais. E vocês também já devem ter visto isso até na TV, em documentários, que as pessoas limpam calçadas, elas retiram as folhas através desse tipo de sopro. A decantação, ela separa sólidos e líquidos ou líquido-líquido através da diferença de densidade. Então, aqui não são dois sólidos, tem que haver um líquido. E aqui o material é deixado em repouso por um tempo e de acordo com a densidade, os materiais eles vão se separando, eles vão decantando. E é isso que acontece depois que alguém faz uma limpeza numa piscina, acrescenta os materiais para fazer essa limpeza e aos poucos os materiais mais densos vão sendo separados no fundo da piscina.
A centrifugação também é um método de separação bem parecido com a decantação, também separa por densidade, porém ela usa a força centrípeta ou a força centrífuga, uma força circular em grande velocidade. E isso faz com que a densidade que os materiais tenham fique bastante diferenciado e os materiais se separem, algo que não aconteceria tão rapidamente se fosse feita apenas a decantação. Aqui a gente pode usar a própria máquina de lavar como exemplo, porque a máquina ela faz aquele movimento para conseguir tirar toda a água que está impregnada na roupa. A filtração também é um método muito conhecido. Eu posso ter uma mistura de um sólido disperso num líquido ou de um sólido disperso num gás. E aí, no caso da filtração, também, assim como a peneiração, existe um material que vai reter um dos materiais ou um dos compostos da mistura. Esse método é usado quando nós fazemos café. Você utiliza aquele filtro que ele segura o pó do café e deixa passar apenas a água que dissolveu uma parte de alguns componentes do café para a gente conseguir fazer a bebida que nós costumamos tomar. Assim também posso dar o exemplo do filtro de água. O filtro também é poroso e ele deixa a água passar retendo alguns sólidos. A evaporação, também um processo conhecido, utiliza a temperatura de ebulição dos materiais. E esses materiais eles vão ser submetidos a uma temperatura que seja superior ou igual à temperatura de ebulição para que os materiais consigam ser separados. Esse método é usado para separar o sal da água do mar. No caso da água do mar, nesse exemplo, ele não vai entrar em ebulição, mas ele vai ser colocado num local que a água ela vai sendo evaporada aos poucos, deixando apenas o sólido. A destilação é um processo que separa materiais que têm pontos de ebulição diferentes. Esse método é usado para separar os compostos presentes no petróleo. O petróleo é um material líquido, mas não é um material. Ele é um composto, é uma mistura de vários materiais. E ele é evaporado, ele é aquecido. E esses materiais vão sendo separados um a um de acordo com a temperatura de ebulição. Sendo que o material que será evaporado primeiro é quem tem a temperatura de ebulição menor. Então, para a gente concluir, existem outros métodos que são derivados desses, mas todos têm o objetivo de fazer a separação dos componentes de uma mistura. Quando um só não é capaz de separar todos, utiliza-se uma sequência de processos, até que todos sejam separados individualmente. As indústrias usam esses métodos para que os produtos sejam purificados e eliminadas as impurezas. E então, gostaram da aula? Como eu disse no começo, provavelmente vocês já tinham ouvido falar sobre esses métodos, mas não tinham feito a relação com a química. Então, vocês viram filtração, peneiração, alguns métodos são bem cotidianos, são bastante utilizados, outros nem tanto, mas todos têm a mesma finalidade, que é separar os componentes que fazem parte de uma mistura, tanto uma mistura homogênea quanto uma mistura heterogênea. Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho e fiquem atentos que logo teremos mais videoaulas. Um grande abraço e até a próxima!